Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um momento de oração, a mais um momento do Evangelho. Esse momento em que nós nos reunimos com o plano espiritual na busca de adquirir novos valores, novos conhecimentos morais. Sempre amparado por nossos mentores, nossos orientadores espirituais, que estão sempre ao nosso lado, trabalhando para que possamos adquirir novos valores, sempre buscando evoluirmos espiritualmente. Para darmos início ao nosso Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje nós vamos tratar de um tema de como nós nos apresentamos fisicamente, né? Se é que se pode falar fisicamente no plano espiritual, mas como nossa presença se dá no plano espiritual e como é as nossas vestimentas no plano espiritual. Mas para antes de iniciarmos, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Pedro 2:5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçada ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachadas soberbas com indisfaçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências complementares completamente livres em constante renovação para o melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, é também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si próprio. Mestre amado Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em torno do seu santo evangelho, buscando compreender as razões que estamos nesse planeta encarnado, buscando compreender o funcionamento do plano espiritual, para que possamos ser seres mais integrais, mais unos, né? Para que possamos diminuir essa diferença entre plano de conhecimento, né? Entre os planos físico e espiritual. Diferenças essas que nos levam a algum temor, alguns medos, e conforme o conhecimento chega até nós, mais nós vamos nos unificando, né? Perdendo esse medo e buscando a compreensão de que somos realmente seres espirituais, que necessitamos desse conhecimento para que utilizarmos esses mecanismos como ferramenta, né, de transformação, saber que necessitamos mudar pelas consequências que isso vai nos representar no retorno à nossa casa espiritual. Essa aquisição de valores tem que ser contínua, né, de conhecimento, de trabalho no bem. E hoje, mais uma etapa, mais um dia de Evangelho. Mas antes de iniciarmos o nosso Evangelho, Mestre amado, pedimos a sua bênção para esse trabalho, pedimos que leve um pouco de luz aos nossos lares, segundo os nossos merecimentos,
que vá aos membros de cada grupo que posta o nosso Evangelho, do grupo Allan Kardec, nas páginas no Facebook, no grupo Caminho da Espiritualidade, grupo Reflexões Diárias, na página Osmar Pires, Mensagens Mediúnicas e outros grupos, né, que postam o Evangelho. Pedimos também aos grupos de WhatsApp, o grupo Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, Evangelho no Lar e tantos outros grupos que postam, grupos de estudo, de tratamento, né? Na página do YouTube, onde são postados todos os evangelhos do grupo Reflexões Diárias. Pedimos por todos os administradores, por todos os membros, por todos aqueles nomes que colhemos diariamente, colocando nos pedidos de orações, pelos nomes que não foram anotados, mas que os nossos pensamentos cheguem até eles, para que de alguma forma todos possam se beneficiar do seu amor, da sua luz, da sua presença meiga junto a nós. E que nesse instante de plena satisfação íntima que nós estamos passando por podermos, de alguma forma, contribuir com esse trabalho, de podermos sentir essa presença meiga desses benfeitores espirituais sempre do nosso lado, sempre dispostos a nos amparar, nos ajudar, que possamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje, no qual vamos tratar da nossa apresentação no plano espiritual. Como nós nos apresentamos fisicamente, se é que podemos falar fisicamente, porque lá nós não temos físico, temos um espírito, mas para que a gente possa entender, vamos falar fisicamente, como eu me apresento, qual a minha forma, né? Que eu me apresento e com qual vestimenta. Às vezes surgem algumas dúvidas das pessoas, falam, se eu dormir sem roupa, eu vou me apresentar no plano espiritual sem roupa? Né? Então vamos, para a gente tentar compreender, vamos entender, nós somos espíritos, né? E nós temos um corpo físico agora, mas nós somos espíritos. Temporariamente esse corpo nos é cedido para que nós buscamos no trabalho de edificação na Terra, fazer o bem, reparar nossos erros, ajudar ao próximo, e depois esse corpo nós deixamos na Terra, não tem mais serventia, voltamos com a nossa essência de espírito novamente ao plano espiritual. Então a nossa essência verdadeira é o espírito. O corpo físico que nós utilizamos é temporário e ele se molda de acordo com as nossas necessidades de evolução. Então no processo, diante várias processos reencarnatórios que temos durante a vida, a cada vez o nosso corpo é diferente. Pode ser plasmado de várias formas, corpos perfeitos, corpos com as doenças físicas, doenças emocionais, corpo de homem, corpo de mulheres. Ele vai ser plasmado de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E esse julgamento e essa condição, ela é feita não por um ou outro espírito, mas sim pela nossa consciência. A nossa consciência nos julga, nos coloca e nos valoriza perante tudo que nós fazemos como espírito. E ela que vai nos ditar a forma do nosso corpo físico, segundo a necessidade que teremos, né, de empreender numa nova etapa no plano carnal, como também vai moldar aquilo que nós vamos apresentar no corpo espiritual para que outros nos vejam. Não só a nossa forma, mas também como as roupas que deveremos usar. E alguma dessas moldagens ela é feita inconsciente ao espírito que já adquiriu essa capacidade de moldar a roupa, independente da condição que ele esteja vivendo na atual reencarnação. Porque às vezes podemos encontrar espíritos totalmente desequilibrados que, quando se apresentam no plano espiritual, apresentam com a roupa. Não que ele tenha a condição ainda consciente de plasmar aquela roupa que ele está vivendo. Mas inconsciente ele já é uma retórica de tudo que ele vem vivendo, ele consegue já plasmar. Então ele chega no corpo, no plano espiritual, com a roupa que ele tem o costume de utilizar, né? E essa condição de plasmar roupa ou de plasmar o corpo, ela varia de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito,
quanto mais o seu corpo mental está em paz, está de acordo com as leis divinas, mais ele tem condição de plasmar o seu corpo físico, como de plasmar as suas vestimentas. Quanto menor a evolução, quanto mais conflitos existe esse corpo mental do espírito, maior dificuldade ele vai ter em fazer a manutenção dessa roupa física, uma vez que ela inconscientemente foi moldada junto a ele no retorno à casa espiritual, mas depois ele não tem a condição de mantê-la, né? Não só na parte física, como no ambiente que ele vive, que é fruto da consciência que julga e que condena ele. Não existe ninguém que nos condena, que a única pessoa que nos condena somos nós mesmos, através da nossa consciência, e ela dita aquilo que representa a essência do que eu fiz e do que eu sou. Então, quando o espírito se apresenta no plano espiritual, ele apresenta o fruto da consciência dele. E a consciência dele, diferentemente do que acontece na Terra, onde nós podemos mentir, eu posso chegar para uma pessoa e falar que eu gosto dessa pessoa e não gosto, eu posso fazer crimes e esconder. No plano espiritual isso não é possível. A consciência automaticamente já te coloca, você não passa por um crivo de posso fazer ou não posso fazer. Eu feri automaticamente, eu já me coloco nessa condição. Então, quando um espírito abusa de determinadas situações aqui na Terra, ele sofre as consequências desse abuso refletido no seu corpo mental. E o seu corpo mental vai transferir para o seu perispírito e será moldado o seu corpo físico de acordo com a sua condição mental, como também a sua roupa. Então, vamos exemplificar para que possam entender. Eu abusei demais do cigarro, tive um câncer de pulmão. Eu vou me apresentar no plano espiritual doente, com tosses, né? Com câncer, com os mesmos sintomas de câncer. Não é porque eu desencarnei que eu deixei de sentir os sintomas da doença. Não, vou continuar sentindo. Tive um acidente, perdi um braço. Né? Na mesma condição, eu vou chegar no plano espiritual me vendo sem esse braço, porque o meu corpo mental me liga àquela situação de acontecimento aqui e transfere para o plano espiritual, sempre levando em consideração o estágio do espírito. Quanto mais apegado às paixões, aos desejos materiais, aos vícios, ao egoísmo, menos condição ele tem de fazer essas alterações. Quanto mais evoluído, mais condição ele tem de trabalhar essa situação. Então, outra pergunta aqui muitas vezes, então, dormindo, eu vou pelado? Não, não vai pelado, né? O seu corpo, por ter já a prática de seu espírito, por ter essa prática de você desligar, já ir automático, você não vai, quando deita e vou moldar a minha roupa bonita que eu quero ir para o plano espiritual bonito de acordo. Não, ele vai fazer uma consequência dos seus vestimentos diários e vai se apresentar lá. Se você é um espírito mais evoluído, você vai apresentar com uma roupa mais adequada. Se é menos evoluído, você vai apresentar com uma roupa menos adequada. Até porque você também, sendo menos evoluído, moralmente, no sentido de todos, você vai frequentar lugares menos evoluídos de acordo com o seu padrão vibratório. Então, dificilmente você vai chegar com uma roupa diferente a um lugar que você frequenta, né? Se eu busco bebidas, drogas e tudo mais, eu vou estar com uma roupa adequada a isso e vou estar no lugar adequado. Mas se eu tenho a prática do estudo, do trabalho, da caridade, no bem, se eu faço serviço de caridade, se eu trabalho num centro espírita, se eu trabalho nos hospitais, se eu trabalho em ONG, se eu trabalho numa igreja, qualquer lugar que dá suporte a outros espíritos, eu vou me apresentar com a roupa adequada para o local, quando eu desencarno. Não só quando eu desencarno, como eu estou dormindo também. Então, nós somos moldados pela nossa consciência, por isso
que nós temos que estar com a consciência tranquila, estarmos serenos, estarmos em paz nos momentos de oração, nos momentos de dormirmos, para que, ao dormirmos, o espírito deixar o nosso corpo para ir se ater no plano espiritual, ele está de acordo com aquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa revoltada, viciada, drogada, eu não vou conseguir moldar algo muito bom para me apresentar no plano espiritual e nem vou conseguir visitar os lugares que eu peço aqui, às vezes, em oração antes de dormir. Vou visitar aqueles lugares que a minha essência me diz. Então, chegando ao plano espiritual, existem algumas situações. Primeira, as nossas roupas são moldadas, às vezes, determinados espíritos, inconscientemente, da condição dele, que ele não tem, às vezes, condição de plasmar, fazer uma roupa consciente. Ela é moldada automaticamente em função de tudo aquilo que ele já vem vivendo, e acaba sendo uma prática recorrente. Existe uma condição de espíritos menos evoluído, mais evoluído, que tem uma condição de plasmar sua roupa, mas em contrapartida ele não consegue mais mudar aquela roupa. Por quê? Porque ele ficou preso à situação do desencarne dele, naquele sentimento de ódio, de revolta, né? Pode acontecer várias vezes de passarmos décadas, anos presos a acidente de trânsito, preso a um assassinato. É comum nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, nós atendermos espíritos, né, de irmãos que foram mortos nos troncos, nas senzalas, ainda continuam presos, né, aos troncos e às senzalas, vestindo aquelas vestimentas de escravas, sujos, esfarrapados, e em locais que já nem existe mais aquilo, já existem cidades, existem outros ambientes, mas ele fica preso no plano consciencial dele, como se ele ainda estivesse vivendo aquela situação. Na mente dele, ele cria aquela visão. É como podemos imaginar um viciado, né, que usa determinadas drogas e começa a ver bichos, começa a ver outras coisas e acha que aquilo é real, porque na realidade é a mente dele que está vendo aquilo. E assim são os espíritos. Ele fica preso no plano consciencial, então em torno dele gira aquela imagem e convive com ele todos os espíritos que de maneira igual pensam. Por isso que nós nos sintonizamos automaticamente com os nossos afins. Quanto melhor é a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes, melhor é a qualidade dos espíritos que nos cercam. Quanto mais nós descemos nesse grau de evolução, menor dessa qualidade dos espíritos que nos cercam. Então, o trabalho no bem é imprescindível, o amor, o perdão e a prática é imprescindível para os nossos companheiros que teremos no plano espiritual. Não só os companheiros, mas como o ambiente também que nós vivemos. Um espírito mais evoluído, mais consciente de si, sabedor do seu processo reencarnatório, sabedor da sua condição espiritual, ele vai ter condição de viver numa colônia, viver numa casa de apoio, né, num local mais tranquilo. Enquanto aquele que ainda está preso aos vícios, aos desejos, ao ódio, à revolta, ele fica em zonas que nós consideramos umbralinas, são zonas na crosta terrestre que são plasmadas pela mente de todo aquele grupo de espíritos, são zonas sofredores, escuras, lamaçais, fétidas, e essas zonas, independentemente do local físico que ela se encontra, ela pode apresentar nessa situação. Podemos estar no Rio de Janeiro, podemos estar em Paris, em locais físicos maravilhosos, mas que o grupo de espíritos desencarnados que ali vivem não consegue visualizar aquela beleza física, porque o seu plano consciencial está preso naquele sentimento de dor, que fica plasmado junto com a energia de todos os outros espíritos naquele mar revolto de tristezas, de angústia, de dores, de sofrimentos, né? Então, as imagens que nós vemos, né, que representa umbral, são lugares escuros, cheios de espíritos sofredores, né? Lugares fétidos, de árvores ressequidas, cheias de lamas. Então não são umas imagens muito agradáveis, né? Então, por quê? Porque aquilo é fruto da consciência de todos os espíritos que estão vibrando naquela mesma sensação, naquela mesma sintonia. Então, reflete-se, pois, que devemos melhorar a nossa condição para que, ao desencarnarmos, nós tenhamos um padrão vibratório diferente, nos sintonizamos com outros espíritos que vai plasmar um outro meio
para vivermos mais equilibrado, vai nos mostrar uma condição de corpo, vai nos apresentar melhor, e de vestimentas também. Então é natural que um espírito, ao desencarnar, ele desencarna, por exemplo, com a roupa do hospital. Aí ele vai ficar no plano espiritual andando com aquela roupa do hospital. Enquanto ele não tomar consciência da morte, que muitos não demoram até séculos, às vezes, para tomar consciência, não aceitam, ficam presos aos leitos de hospitais, às vezes. Eu estou dando um exemplo de hospital, mas isso se estende para um acidente de trânsito, para um assassinato, para várias situações. Ele não tem a condição de mudar a vestimenta dele. E o que ele ocorre? Com o passar dos anos, preso à condição da crosta terrestre, aquela roupa, pelo pensamento dele, também vai se desgastando. E vai ficando velha, vai ficando suja. Os outros também que já se encontram na zona umbralina, devido à lama, devido a toda aquela sensação, as roupas vão rasgando, vão ficando maltrapilhos, né? Eles não conseguem, dentro daquela apresentação física que eles têm, fazer a higiene também, por não dispor de nenhum meio de higiene. Começam a ficar barbudos, cabeludos, cheios de lama, sujos, né? Cheio de bichos peçonhentos que encontram naquele lamaçal, aranha, pulga, carrapato e tudo mais que vai grudando. Eles não têm um local para fazer higiene, as higienes deles são feitas no meio do lamaçal. Então, o que ocorre? A situação consciencial deles colocam eles numa condição deplorável, que necessita de muito amor e de muito amparo para ser resgatado. Só que devido ao grande apego à matéria, eles não conseguem se desvencilhar dessa situação. E mesmo que a espiritualidade amiga esteja do lado deles, sempre que está, nosso mentor, nosso anjo da guarda, nunca nos abandona. Mas é que a condição vibratória dele não permite ele enxergar que ao lado dele tem um ser de luz lhe amparando, lhe estendendo a mão. Ele não aceita. Para representar isso nos nossos tempos, assim, para a gente poder, alguma pessoa mais leiga, ter essa compreensão, nós temos um filho, às vezes, depressivo, que está dentro do quarto, trancado, e não quer receber a ajuda de ninguém. Né? Se tranca dentro do quarto, você pode chegar e falar: filho, filha, sua amiga está aqui, quer sair com você, quer dar uma volta, você não quer, vamos assistir uma televisão, você não quer, vamos chupar um sorvete, sair, você não quer, vamos assistir um show, vamos fazer uma caminhada na mata, no campo, você não quer ajuda, você fica trancado no seu mundo depressivo dentro de um quarto. Isso é um meio para a gente fazer uma analogia com o espírito. Ele se fecha dentro daquele mundo e todos os benfeitores estão estendendo a mão, mas ele não consegue aceitar e não consegue vê-los. Isso em função de que ele sabe que ele infringiu uma lei, que ele não cumpriu com o que estava estabelecido. Mas isso é feito de maneira inconsciente. Não há participação dele na consciência. Eu estou me culpando. Não. Isso é inconsciente. O espírito já plasma ele naquele lugar e o seu peso lhe coloca nessa condição de submissão. Só os anos e a depuração é que vai fazer essa transformação. E o apoio dos entes queridos que aqui na Terra ficam através das orações, porque cada oração que nós emitimos para um irmão desse em sofrimento no plano espiritual é um bálsamo que chega, é uma luz que abraça, traz um conforto naqueles momentos de dores. Então, mesmo que aquilo não permita retirar ele daquele lugar, mas abranda aquele sofrimento, fortalece aquele espírito para que ele tenha força, que ele tenha fé para reparar seus danos e que no momento certo ele consiga sair daquela prisão consciencial. Por isso que as orações para os nossos entes queridos é imprescindível, sempre oferecendo luz, sempre oferecendo paz, sempre oferecendo amor, para que eles tenham força de superar. E se já superaram, a oração é sempre bem-vinda, é um reforço a mais. Então, façamos orações diariamente por todos os nossos entes queridos, nossos antepassados, que já partiram antes de nós. É uma forma de agradecer a eles e é uma forma de alimentá-los com luz, com paz e com coração. E os espíritos, então, como vivem nessa condição umbralina, eles sempre vão nos apresentar com as suas dificuldades que eles tiveram na Terra, né? Se um perdeu um braço em função de um acidente, ele vai apresentar sem esse braço. Vão apresentar com essas roupas que, com o tempo que ele está nessa condição, vai ficar desgastado. E essa figura cheia de falta de higiene, seus dentes apodrecem, unha cresce, cabelo, barba, né?
vivem maltrapilhos, magérrimos, porque não conseguem se alimentar, porque eles ainda estão ligados à matéria, então eles sentem a necessidade de se alimentar, mas não conseguem, ficam comendo cascas, raízes. Isso dá uma condição magérrima de doentes, adquirem doenças por viverem em ambientes úmidos, como tuberculose e outras mais. Já o espírito que passou desse processo, que já foi recuperado, ele apresenta numa condição mais evoluída, sempre de higiene bem feita. Normalmente vai apresentar de roupas brancas, de túnicas claras, cinzas, azuis, sem muitos adereços, né? Alguns adereços, porque ele, conforme vai indo no grau de evolução, essas túnicas, essas roupas dele podem ser mais brilhantes, e conforme vai subindo, às vezes nem como roupa, ele apresenta como um facho de luz, né? Como um brilho de uma estrela. Então, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai tendo condição de trabalhar essa situação, não só das roupas, como do corpo físico. E também, conforme ele evolui, ele tem a condição de apresentar segundo aquele corpo que lhe deu mais conhecimento, ou aquele corpo que vai atender aquelas expectativas. Agora nós vamos falar sobre essa parte. Como que ele nos apresenta? Porque se cada reencarnação ele vem com um corpo diferente, como que eu vou saber quem é quem, né? Então é nessa situação que ele apresenta. Voltando, vamos começar lá numa história de escravos. Como nós temos condições de atender bastantes escravos nas reuniões mediúnicas, como que pode chegar um espírito numa senzala com uma roupagem diferente, uma roupagem atual, com mecanismos atuais, uma ambulância, um avião, para salvar um espírito desse? Causaria transtorno, né? Porque, primeiro, que esse espírito acha que ainda está vivo, está preso ao tronco. Segundo, as roupagens, os conhecimentos da época dele, só tem carroça, né? Carruagem, cavalo, e não teria condição de nós chegarmos nessa. Então, para que o espírito se apresente lá para ajudar, ele tem que moldar roupas de acordo com o que aquele espírito reconhece. Então, tem que ser roupas da época. Normalmente, esses espíritos também eram guiados por algum protetor da época, por exemplo, especificamente nesse caso. Sempre tem um preto velho que era guia daquele grupo. Esse espírito preto velho ele é chamado, que hoje ele já não é mais um preto velho, né? Mas que ele molda o seu corpo físico na forma de um preto velho. Então, além dos espíritos que vão lá para dar o amparo, ele também molda, traz a presença de um outro espírito mais evoluído nessa condição de preto velho, de preta velha, de um padre, do que seja, alguém que vai lhe transmitir a segurança, o próprio pai, às vezes, né? A própria mãe, mas na forma física que aquele espírito conheceu, não na forma que ele está hoje. E isso gera uma certa confiança. Imagine um acidentado sendo no tempo de hoje, só para a gente ter uma ideia, se no tempo de hoje eu estou num acidente e me chega um disco voador para me socorrer. Eu ia ficar doido, né? Provavelmente teria um ataque cardíaco, queria fugir, sumiria. Né? Agora, se chega uma ambulância nos dias de hoje, eu estou tranquilo. E assim vai de acordo, né, com os conhecimentos. Se nós vamos resgatar um escravo, nós temos que ir resgatar com roupas da época, com pessoas da época que ele confiava, né? Uma carroça, uma carruagem, trazê-lo numa maca. Nós vimos isso no livro, no livro de Nosso Lar, né? Que aqueles espíritos chegavam em macas simples, né? De acordo, você via as vestimentas diferentes, por quê? Porque eles são resgatados de acordo com o nível, para que não haja um aviltamento na consciência dele, nem que cause nenhum trauma. Ainda há pouco tempo, também numa reunião mediúnica que estava recolhendo bandeirantes, ribeirinhos, né? Toda a equipe de ajuda, de apoio, descia de barcos a remo, recolhendo esses irmãos. Não poderia descer numa lancha, né? Que causaria transtornos enormes a esses espíritos. Então, daí que todo esse pensamento, todo esse cuidado com o plano espiritual para com todas essas situações.
E esses espíritos, então, evoluídos, eles se moldam, quando apresenta para nós, de acordo com aquela nossa capacidade de conhecimento. Vamos falar de um espírito que é muito conhecido e que já teve várias vidas. Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, sempre que apresentar para nós, vai apresentar aquele velhinho de barba, né? Que é a figura que nós conhecemos. Ele não vai apresentar para nós de uma outra forma, que aí nós vamos falar, esse não é o Dr. Bezerra. Ainda que ele já tenha centenas de vidas, né? Mas ele vai nos apresentar com a forma que nós conhecemos. Em contrapartida, se tem um espírito que conheceu ele com outra roupagem, ele vai apresentar na outra roupagem. Por quê? Porque ele vai apresentar para aquele espírito de acordo com o conhecimento, para não gerar desconfiança, né? Para dar aquela confiança, para dar calma para o espírito. Então, conforme é maior a nossa capacidade de compreensão, de evolução espiritual, maior a capacidade nós temos de nos apresentarmos. Se eu vou trabalhar com uma comunidade de padres, de eclesiásticos, eu vou me apresentar com aquele perfil. Se eu vou trabalhar com índios, eu vou me apresentar com aquele perfil, sempre amparado em outras entidades que vão transmitir a segurança para aqueles seres que estão sendo atendidos, para aqueles irmãos que estão sendo atendidos. Então Deus é perfeito em tudo. Nós apresentamos no plano espiritual, moldamos e plasmamos o nosso corpo físico e as nossas vestimentas de acordo com o nosso corpo mental. Quanto maior é a nossa evolução, maior é o equilíbrio emocional, maior a nossa harmonia, mais condições nós temos, não só de mudar esse corpo, como as roupas que nós temos. Então, a nossa evolução se faz necessária em todos os estágios. Nós não podemos nos ater a essa vida física exclusivamente. Nós temos que compreender que nós somos espíritos eternos. Nós somos a soma de tudo que nós já fomos até hoje. Hoje você é a melhor coisa que você tem na sua vida. Você é a soma de tudo. Imagine que toda da sua primeira vida até hoje resultou nisso que você é hoje. Então, você hoje sabe que você não teve uma vida melhor, você está sendo uma sequência de vida. Hoje você é melhor do que você foi ontem. Então, busque melhorar nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nos seus apegos, para que então você saiba que ao chegar no plano espiritual você vai ter uma condição de qualidade de vida melhor, vai poder se apresentar melhor, né? Com um corpo físico sem tantos problemas, sem tantos defeitos, porque aquele reflexo que hoje aparece no seu corpo físico, no plano espiritual, ele vai moldar um novo corpo físico, né? Que aparece não no corpo espiritual, no seu perispírito, né? Ele vai moldar. Se eu me vejo sem um braço, em função de que eu tive um acidente e perdi esse braço, em função de que eu utilizei mal esse braço, eu posso ter matado alguém, minha consciência condenou que eu ficasse sem esse braço, na próxima reencarnação, corre-se o risco de eu vir sem um braço. Né? Corre-se esse risco. Então, por quê? Porque ela será moldada pelo perispírito. O meu perispírito está sendo moldado pela minha consciência. Então, a condição que nós temos sempre de trabalhar o nosso lado emocional, nosso lado evolutivo, se faz muito necessário. Porque dele representa não só a nossa apresentação na próxima vida, como também no plano espiritual. Hoje nós queremos chegar no plano espiritual, acredito que no mínimo na condição como nós estamos aqui, né? De podermos mudar de roupa, né? De podermos estar sempre higienizados, né? E não naquela condição de ficarmos maltrapilhos, né? Caminhando, perambulando pelas escuridões, pelos lamaçais, né? Sem cabelo, cabelos grandes, unhas grandes, barbas grandes, e toda uma outra condição que leva a esses desequilíbrios emocionais. Mas tudo isso depende única e exclusivamente das minhas atitudes aqui no plano espiritual, no plano físico. Porque é essa condição que vai moldar. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, permite que a todos os dias nós possamos recomeçar. Então, às vezes a gente fala, mas eu já errei demais na minha vida, acabou, então eu vou... Não, você tem a oportunidade de recomeçar, a cada amanhecer, de reescrever sua história,
de reparar os danos, de trabalhar no bem, de ser uma pessoa diferente, de desapegar das coisas materiais, desapegar dos vícios, de ser uma pessoa mais compreensível, mais amorosa, né? De buscar ajudar ao próximo. Se não conseguiu amanhã, começa depois da manhã. Se não conseguiu, não precisa de ajudar o mundo. Compreenda a sua família, compreenda aquele filho difícil, a esposa difícil, o marido difícil, aquele pai idoso que dá trabalho. Começa dentro do seu lar a aplicar essas mudanças, a valorizar aquilo que Cristo faria. Coloca Cristo na sua vida e pergunta: o que Cristo, que Jesus faria no meu lugar? Será que ele agiria da forma que eu estou agindo? Esgota todas as suas possibilidades para que tudo dê certo, para que o seu relacionamento dê certo, para que o trato com seu filho dê certo, com sua esposa, com seu marido, com seus pais. Tenha consciência tranquila para ao deitar falar: eu esgotei todas as possibilidades. Se mesmo assim você comete algum algum engano, algum erro, aprenda a pedir perdão. Busque melhorar, transforme-se, busque ser uma pessoa melhor. Essa é importante. Para quando chegar no plano espiritual, você ter a condição de ter não só um corpo físico adequado, mas também suas vestimentas adequadas, de poder ter a capacidade de fazer sua higiene, né, de estar sempre limpo. É um convite às reflexões. Nós estamos atravessando um período de turbulências, de dores e de angústias que tem nos levado ao desespero. E o desespero complica a nossa situação. Muitas vezes cometemos atos insanos, agredimos pessoas, matamos pessoas nesses momentos de desespero. Alguns atentam contra a própria vida física, cometem o suicídio. E tudo isso vai agravar na condição do espírito ao chegar no plano espiritual. Porque isso sim que vai levar àquela condição que nós estamos falando. Então, nesses momentos, vamos confiar em Jesus, Ele nunca nos abandona, Ele está sempre do nosso lado, sempre nos amparando. Ele nunca vai nos deixar órfãos. Deus não dá um fardo maior do que devemos carregar. Tudo que vem até nós é uma consequência, são escolhas do plano espiritual, de acordo com as nossas necessidades. E dependendo da nossa condição, muitos de nós trabalhamos na preparação desse processo reencarnatório. Alguns têm as reencarnações compulsórias, mas esses estão em situações bem mais difíceis, mas nessa situação são amparados por espíritos protetores. Mas, no geral, nós participamos do planejamento reencarnatório. Então, nós sabíamos que passaríamos por dificuldade. Mas que o nosso egoísmo nos prende a essas situações, e todas as vezes que nós temos que mexer dentro de nós, que temos que sangrar a nossa carne para tornarmos pessoas melhores, há um conflito comigo mesmo. Eu busco desviar o foco, transferir responsabilidade de tudo que eu faço errado para terceiros, tentando me eximir da culpa. Mas a nossa entrada no plano espiritual, isso não é possível. Aqui na Terra, sim, eu posso transferir responsabilidade. No plano espiritual, eu não consigo transferir essa responsabilidade. Convido novamente a uma reflexão. Vamos buscar mudar cada um. Já temos a consciência de que o nosso corpo mental que vai plasmar não só o nosso corpo físico, mas como as roupas que nós apresentaremos no plano espiritual. E não só como o meio que viveremos lá. Se queremos ter uma vida tranquila, no sentido de não estar nesses lugares difíceis, mas uma vida sempre de trabalho, porque o trabalho é a base de tudo, que possamos nos melhorar aqui, fazer algo que nos leve a lá. Imagine se você quer ser um médico. O que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que passar numa faculdade, né, de medicina, e vai estudar o curso de medicina e vai ser um médico. É a única forma de você ser médico, né? Não vai ser um médico estudando para engenharia, não vai ser. Você vai ser um médico estudando medicina. Se nós queremos ter uma condição boa, nós temos que fazer aqui, na Terra, essa condição boa. Que depois que nós chegarmos no plano espiritual, nós já vamos chegar numa condição de desagregação, degregado, que nós não vamos ter mais essa condição de reverter. Esse quadro de reversão vai demorar um processo muito longo e não vai se reverter completamente. Teremos que voltar ao novo corpo físico para que nós nos preparamos para novamente retornar. Então, uma sequência de vidas. Então, hoje, como nós somos uma sequência entre
segundo os livros espíritas, de 300 a 400 vidas, nós somos o nosso melhor. Cabe a nós sermos melhores ainda amanhã. Amanhã é um recomeço, uma nova oportunidade. Dê um passo pequeno, use determinação, mas não pare de caminhar. Não se preocupe com a velocidade das mudanças. Se preocupe sim com o grau de envolvimento que você tem nessas mudanças. Mesmo que você não consiga chegar aonde você queira, mesmo que você não consiga os resultados desejados, vale mais para a sua consciência o seu grau de envolvimento, aquilo que você se envolveu, que deu de você nesse processo de mudança. Porque quando a sua consciência te cobrar, mesmo que os resultados não foram satisfatórios, mas você vai ver que você investiu tudo que lhe era capaz, segundo a sua compreensão. É isso que é o mais importante. Que possamos nos mudar, que possamos acreditar na misericórdia divina que está sempre do nosso lado, sempre nos amparando. Jesus misericordioso, estamos mais uma vez aqui encerrando mais um Evangelho. Que possamos, através desse Evangelho Santo, adquirir valores que poderão contribuir para a nossa melhora. Pedimos, Mestre, que nas águas que foram postas aqui, que seja colocado um lenitivo, um bálsamo para esses remédios, para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, que aplaque esse sofrimento que estamos vivendo, que devolva a nossa fé, devolva a confiança no porvir e a certeza que se tivéssemos um grãozinho de mostarda de fé, poderíamos estar melhor. Pedimos que nunca nos desampare, esteja sempre conosco, segure as nossas mãos, caminhe ao nosso lado, guia-nos como um pastor que Tu és. Mestre amado Jesus, pedimos também que vá aos leitos de hospitais, que vá aos presídios, que vá aos pontos de consumo de drogas, que vai caminhar pelos irmãos viciados em drogas que perambulam no limiar da loucura, acompanhado de irmãos desencarnados, uma vez que esse vício perpetua além túmulo. Pedimos que vá aos lares, nesses casais que estão em conflitos, aos pais que estão desempregados, que não estão conseguindo ter um sustento digno aos seus familiares. Que busque nos asilos os idosos, nos lares de crianças, levar um conforto às necessidades de cada um. Que possamos dar um abraço de luz na população, que toque os corações dos nossos governantes do planeta, para que eles revejam essa forma de governar, que valorize mais a população, principalmente a mais carente. Graças a Deus, meu Pai. E que possamos nos unirmos agora nesse instante, respirando esse ar que está preparado, com as energias que cada um necessita, e buscarmos nos envolver nessa oração de encerramento. Para a oração de encerramento, eu peço a cada um de vocês, respirem com tranquilidade. E vamos imaginar Jesus. Imagine Ele chegando até você sorrindo, estendendo-lhe as mãos. Sinta a sua presença amorosa, sinta a sua paz. Sinta sendo envolvido por sua ternura, para que então, unidos todos, possamos unir os nossos corações, os nossos perispíritos, em prol dessa oração, que essa oração possa estender a todos esses corações sofridos, todos esses corações necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.